Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos, os enviou 2 a 2 à sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os operários são poucos. Por isso, pede ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. Não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer cidade ou casa que entrardes, dizei primeiro: a paz seja nessa casa. Se ali morar o amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o salário. E não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, irmãos e irmãs, também a igreja celebra a memória de São Tito, São Timóteo. Celebramos nesta noite esse grande apóstolo, esse grande missionário, também amigo de São Paulo. Um jovem bispo, uma cidade grande, uma diocese complicada também no seu tempo, a diocese de Éfeso. Éfeso deveria ser, a gente está falando de 2.000 anos atrás, né? Éfeso deveria ter o porte de Londrina, uma cidade cosmopolita. E está lá então Timóteo, um jovem bispo, que diante da prisão de Paulo, começa a ter medo. Tem medo. Prenderam o nosso líder, prenderam aquele que nos orientava e motivava e levava para frente conosco, diante das perseguições e das provações. E ele tem medo. Paulo então escreve, na prisão, escreve uma carta para Timóteo. E aqui, irmãos e irmãs, ressalto, entre tantas coisas que ele disse, 3 coisas bonitas. Paulo diz para Timóteo, lembra a Timóteo as suas origens, as origens da sua fé. E ele fala da sua mãe e da sua avó. Ouviram isso não? Como chama as criaturas? Loide, né? Ou Loide ou Eunice. A dona Eunice é a dona Loide, a mãe e a avó do Timóteo. Porque ele fala disso. Paulo faz também a gente recordar nessa noite as origens da nossa fé. Nós não somos, a gente não é um ser que apareceu aqui agora de qualquer jeito. Nós temos raiz, nós temos fortaleza, e nós sabemos que fé que é essa, porque nós vimos os nossos pais, as nossas mães, nossos tios, nossos avós vivendo essa fé. Eles pregaram para nós, eles nos instruíram na fé. Timóteo foi instruído na fé pela mãe e pela avó. E Paulo faz ele lembrar, porque isso é muito importante compreender essas raízes mais profundas, mais belas, sem vício, sem confusão. Quando nossos pais, nossas mães nos ensinavam as mais belas palavras para falar, por exemplo, dos santos, com as devoções, para falar de Nossa Senhora, está lá as raízes da nossa fé, ali, na simplicidade, mas na beleza e na fortaleza dessa experiência. E Paulo começa essa conversa lembrando as raízes cristãs de Timóteo, para ele não temer, que a fé dele era uma fé firme, forte, enraizada na sua própria história, na história da família. E que bom, né, a gente olhar para nós e perceber isso também, que temos uma história familiar de cristianismo. O que o Senhor nos trouxe até aqui, nos carregou até aqui, e nos alimenta e nos ajuda
a vivermos essa mesma história, essa mesma experiência de fé que a gente vai transmitindo para as pessoas perto de nós, os casados para os filhos, os que têm neto para os avós para os seus netos, e assim vamos para frente com a nossa fé. Paulo diz a Timóteo, também é como dizer para nós também nesta noite, sobretudo nesses nossos dias difíceis, Jesus amado, como está cada dia mais complicado viver e praticar a nossa fé. Paulo diz para Timóteo: reaviva o dom da fé, do Espírito, que você recebeu pela imposição das minhas mãos. E Paulo diz a Timóteo: acorda, meu santo, toma posse da força, da graça, da bênção, da fé, do cristianismo, de Deus na sua vida, do divino que está em você. Toma posse. Não deixa o mundo, não permita que as perseguições, as dores, os sofrimentos, as angústias, o seu medo te atrapalhem em viver essa experiência da fé. E assim também é comigo, é com você. Não permita, às vezes você olha em volta, ou olha dentro, né? Muitas vezes nem precisa olhar muito fora, né? Olha para dentro, olha na igreja e fala: Jesus amado, onde vamos parar com essa confusão toda? E vai dando um desânimo, uma vontade de ir embora. Vai embora para onde, criatura? Vai fazer o quê? O Senhor te ungiu, te preparou, te consagrou. É o Senhor que te trouxe, o Senhor que te preparou. Como preparou Timóteo, prepara também a gente. E Paulo termina dizendo para Timóteo, como diz também a igreja hoje: sofre as dores de Cristo comigo. Sofre. Paulo está preso, está sofrendo as dores de anunciar o Evangelho, está sofrendo, padecendo, preso, pela experiência de ser missionário, pregador do Evangelho, pregador de Cristo, pregador da palavra da Boa Nova. Aqui eu vejo muito forte nessa experiência dessa noite, a Santa Rita de Cássia, uma mulher que viveu a sua fé, uma mulher que também, certamente como eu e você, já tivemos vontade de ir embora, desistir, porque era muito difícil, complicado, tenso, doía demais. Mas como São Paulo, Santa Rita sofreu todas as suas dores, mas sofreu não como se fosse uma masoquista. Como é bom sofrer, como está gostoso sofrer. Não, Santa Rita não fez assim, mas sofria porque oferecia as suas dores com Cristo, amante do crucificado, amante de Jesus, apaixonada por Jesus, vive as suas dores na certeza e pela fé. Que nessa noite, na festa também de São Timóteo, na memória de São Timóteo, o Senhor nos ajude a viver nossas dores, e temos bastante. As perseguições, as dificuldades, os problemas que temos na sociedade, dentro da igreja, nos grupos, na nossa casa, pessoalmente, todas as nossas fraquezas, nossos limites, nossas batalhas espirituais, as realidades, as coisas que não estão dando certo, que nos animam um pouco a viver a nossa fé, a viver a igreja. Às vezes a gente fala assim: nossa Senhora, agora que eu estou rezando, agora que ficou ruim. Já escutaram isso? Não? Comecei a rezar, Padre, e está tudo atrapalhado. Quando eu não rezava não era assim não, mas agora que está ruim. Parece que o cão está vindo na minha vida, parece que ele entrou na minha casa, entrou no meu trabalho, entrou na minha saúde, está tudo virado no giraia. E a gente pode achar que isso é verdade, mas isso não é verdade. Eu comecei a rezar, o Senhor me abençoa. Eu comecei a rezar, o Senhor me protege. O inimigo quer nos enganar, o inimigo quer nos tapear, para que a gente desista de rezar. E quando eu deixo de rezar, eu saio da presença de Deus. E quando eu deixo de rezar,
eu saio da intimidade, da comunhão com Deus. E quando eu estou longe da comunhão com Deus, longe da presença de Deus, longe da fé, longe da igreja, aí sim, aí que é o problema. Aí que o Satanás vai sambar na nossa vida e na nossa história. Nessa noite, peçamos ao Senhor que nos ajude a oferecer as nossas dores, as dores de cada dia, também pela igreja, pelo país, pela nossa sociedade, pela nossa casa, por nós mesmos. Que o Senhor nos ajude a revivar o dom da nossa fé. Nós temos uma fé no nosso coração, uma unção. A unção está toda em mim, a unção está toda em você. Você tem unção. Todos nós temos unção no Espírito Santo de Deus. E que o Senhor nos ajude na crise, no momento de dúvida, nas nossas dores, nas críticas, naquilo que é tanta converseira em nossa volta, querendo nos enganar, dizendo que a nossa igreja é uma invenção humana, dizendo que a fé cristã foi os homens que criaram, não sei o que, é uma converseira danada, é uma invenção, que a igreja católica é uma invenção da Idade Média, e não sei o que, é tanta patifaria nessa internet. Deus me livre, que a gente possa fazer como São Paulo pediu para Timóteo fazer, volta lá para a fé, que nós recebemos na nossa casa, ali é por seguro, pode confiar, o que a sua mãe e teu pai te ensinaram, teus avós te ensinaram, teus filhos te ensinaram, é sólido, é a verdade, é a sua salvação, é o que nos equilibra e nos faz perseverar na nossa história de vida, perseverar na igreja, perseverar na fé. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, sempre. Amém. Fiquemos em pé, irmãos e irmãs, e a Santa Rita peçamos nessa noite por todos os nossos impossíveis.